Jesus de Nazaré. Então, né? Já começamos bem. Colocar lá. Então, cadê a dona? Então, a gente vai começar lendo um texto. Vou ler o texto aqui. E depois a gente, acho que são 2 ou 3 pessoas vão contar a experiência que já tiveram com Deus. E depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, enfim. A existência de Deus não pode ser provada ou refutada. A Bíblia diz que devemos aceitar pela fé o fato que Deus existe. Em Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus poderia simplesmente aparecer e provar para o mundo inteiro que ele existe, mas se fizesse isso, não haveria necessidade da fé. Em João 20, 29 diz: Disse-lhe Jesus, por que me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mira, não é pra você dar aqui. Essa dela é demais. Mas era pra mim. Como sabemos que Deus existe? Sabemos que Deus existe porque falamos com Ele todos os dias. Nós não audivelmente o escutamos falando conosco, mas sentimos a sua presença. A existência de Deus deve ser aceita pela fé. Na verdade, provar para alguém que Deus existe é impossível sem falar da fé. Em Hebreus 11, do 1 ao 3, diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se parecem. Aí agora, nós pesquisando muito, chegamos à conclusão de que não tem como a gente, falar de Deus, provar que ele existe sem falar da fé. Porque a gente não pode chegar pra uma pessoa e falar, num acidente de carro, uma criança saiu ilesa, um acidente muito grave, aquela criança, todos morreram, mas aquela criança sobreviveu, entendeu? Que senão eles virariam pra gente e falariam, tá, mas se aquela criança sobreviveu, por que todos os outros sobreviveram também? Isso prova que Deus não existe, porque se ele salvou uma criança, ele pode salvar todos. E então, a gente pode, contar vários testemunhos aqui e tentar, argumentar de várias maneiras para qualquer, pessoa, ou um ateu, que não vai adiantar. Se ele não tiver a fé, não acreditar, não é que acreditar que ele existe, ele é ateu, não acredita. Mas, se ele não tiver nem um pouco de fé, não tiver a capacidade de entender que sem a fé nada acontece, porque Deus ele não age, ele bate na porta, ele pede para entrar. E, se você não deixar ele entrar, ele não vai agir na sua vida. Então, qualquer problema que você estiver passando, você fala, mas Deus não existe porque Deus não me ajuda. Se você deixar Deus entrar, ele vai te ajudar. Exatamente. Igual como ela falou da criança, muitas vezes a gente ouve pessoas com discurso de se Deus existe, por que o mundo está dessa maneira? E foi o que eu vi uma vez num vídeo e que eu levei isso muito pra minha vida, que ele não age onde não é chamado. Porque ele é nobre, então a todo momento ele só vai fazer alguma coisa na tua vida se você der espaço para ele fazer. Porque até nisso ele nos amou, até nisso ele foi respeitoso com a gente, foi de dar a nossa opção de escolha. Então a gente pode escolher estar sem ele. Só que aí a gente tem que entender que as consequências dessa escolha não vão ser nem um pouco favoráveis para nós. Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com ele, a gente percebe que só ele supre o nosso desejo, só ele completa os nossos corações. Então, se a gente pode falar o tempo todo, bater nessa mesma tecla de que ele existe, porque a gente já teve uma experiência, mas se você não tiver uma experiência verdadeira, você não vai acreditar. Então, a gente trouxe aqui algumas experiências de cada um e Gabriela vai começar. Toda essa questão da escolha que a Ana falou é meio que um gancho para a experiência que eu tive, porque há algum tempo atrás eu estava indo em muitas festas, assim, da minha escola, terceiro ano que tinha. E teve uma festa, a última festa que eu fui, eu cheguei lá, eu tive a opção de escolher entre eu ir ou entre eu não ir. Eu escolhi ir. E aí, quando eu cheguei lá, era uma festa totalmente diferente de todas as festas que eu já tinha ido. A princípio, quando eu cheguei, eu achei muito maneiro, que tava num lugar, meio escuro, assim, tocando uma música, com as luzes acesas. Mas daqui a pouco, quando eu olhei pro lado, eu vi pessoas fumando maconha, e daqui a pouco, quando eu olhei pro outro lado, eu vi pessoas, usando drogas que eu nunca imaginei que eu veria ninguém usando na minha frente. E aí, logo de cara, eu falei, mas cara, nada a ver. Só que depois eu comecei a sentir um incômodo muito forte no meu coração, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me incomodou, porque
mesmo eu tendo o meu ministério, tendo tudo, eu tava naquele lugar ali. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter experiência muito forte com Deus. E foi quando eu falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa pra me tirar daqui agora. Até porque o lugar era longe da minha casa, não tinha como eu ir embora andando. E quando eu falei exatamente isso com Deus, parecia que veio uma paz enorme no meu coração. E na mesma hora minha mãe ligou pra mim e falou, Gabriela, você quer que eu vá te pegar? Eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, quero mãe, por favor, venha me pegar então. Aí minha mãe foi me pegar e naquele momento ali eu tive certeza que, assim, Deus permitiu que eu fosse naquele lugar, até porque Ele não iria me impedir, porque, tipo assim, foi o que a Ana falou, questão da escolha, a gente escolhe o que a gente faz ou não, Deus age. Mas a partir do momento que eu clamei o nome dEle, pedi ajuda, eu falei, Deus, faz alguma coisa pra eu conseguir sair daqui. Ele, assim, fez com que minha mãe ligasse pra mim, assim, de uma coisa totalmente super aleatória, que ela não iria me pegar, eu ia arrumar uma carona. Ela me ligou e perguntou se eu queria. Pra mim isso foi uma experiência forte que eu tive, porque eu vi que Deus me livrou de coisas piores, que eu fiquei sabendo que aconteceu depois na festa. E é uma das minhas experiências agora. Não sei se alguém quiser falar mais. Não precisa bater palma, não. É porque não tá É, só Não, depois. achei que tinha acabado. Eu tava com uma na cabeça, né? Mas aí agora, tipo, Gente, mudou some, já. entendeu? Some a... Você vai falar, eu fiquei, opa, Tô preocupado, esqueci as Mudou coisas. já o que era pra falar. E, tipo assim, foi num dia que eu tava muito bem em casa, normal. Aí eu sentei pra estudar e aí, do nada, minha amiga me mandou uma mensagem imensa. Como se fosse, tipo, Deus mesmo falando comigo. Aí eu li aquela mensagem e eu falei assim, poxa, caraca, chorei pra caramba, mas eu não posso parar agora, eu tenho que estudar, eu preciso terminar. Tenho coisa pra fazer amanhã na escola, não posso parar de estudar. Sentei, peguei o livro. Nisso que eu peguei o livro na hora, Deus, não é pra você estudar agora. Se eu tô falando que é pra você parar, depois você vai conseguir recuperar. Aí eu só fiz assim, tipo, uau! Aí coloquei uma música e quando eu vi, eu já tava, tipo, eu tava sozinha em casa. Eu já tava, tipo, jogado no chão e ele mandando eu ligar pra pessoas. E aí eu liguei pra um amigo meu que hoje voltou pra igreja, né? Ele falou, eu não sabia que essa ligação tinha feito nenhum efeito, porque depois eu liguei pra outra pessoa e da outra pessoa pareceu que tinha feito mais efeito do que essa. E aí ele simplesmente falou, cara, depois daquela ligação foi que eu fui colocando as coisas no lugar na minha vida. E é essa minha amiga que disse que nunca tinha tido uma experiência com Deus, mesmo vivendo uma vida inteira na igreja. E aí quando eu vi, eu já tava lá ligando, falando, e eu sei que não era eu falando ali. E a música tocando no fundo, eu falei meia hora e eu não faço ideia nem do que eu falei direito, porque hoje eu não lembro, porque realmente não era eu. E aí logo depois que eu terminei isso, me veio o medo, igual o Miriam falou, né? Porque eu não gosto de ficar em casa sozinha à noite, e aí eu comecei a ficar com um pouco de medo. E aí o telefone tocou. Aí quando eu atendi, era meu pai que estava embarcado, e ele não é cristão, não é nada. Aí ele simplesmente falou assim, e aí, você tá com alguém em casa? Eu falei assim, não, pai. Ele tá assim, tá com Deus. Ele sempre esteve com você, né? Não vai te abandonar agora. Aí eu fiquei tipo, quê? E aí ele desligou e eu voltei a chorar lá no chão, depois eu levantei. E foi isso. Pode ir, alguém quer falar, né? No ano passado eu não era tão firme como eu tô hoje. Eu não frequentava muito a igreja, deixava de ir no culto, ficava em casa. Até que um dia Deus precisou fazer uma coisa para eu poder voltar. Eu fui passar o final de semana na casa da minha avó, fui dormir lá. Aí Deus deu 3 sonhos, um para mim, para minha avó e um para minha tia. O meu sonho é que eu estava dirigindo o carro da minha avó. Outro sonho é minha tia sonhou com um monte de acidente de carro. E o sonho da minha avó, apareceu o carro da minha avó todo quebrado. Aí no domingo, apareceu a vizinha, sofreu acidente lá e apareceu com a cara toda cortada, todo cheio de ponto. Aí minha avó olhou pra mim e falou, aí, João, você tá vendo o que aconteceu? Aí, resumindo, na segunda-feira eu ia voltar com ela aqui pra poder vir trabalhar com ela. E ela ia me deixar em casa e ela ia vir trabalhar. Aí a gente tava vindo de carro, ela orou, mas só que eu não orei antes de sair de casa. Aí, a gente vindo ali na pecuária, a gente tem que dobrar no posto, entrar na rua do prédio ali para poder subir a ponte. Minha avó entrou na rua do prédio. Quando ela entrou ali, ela tinha falado comigo. Ela botou o notebook dentro do carro e falou, João Vitor, esse notebook não pode virar de jeito nenhum, senão ele vai quebrar. Quando ela virou, o notebook virou assim no carro
ela só fez assim, o volante virou, o carro subiu pra cima da calçada correndo. Aí só senti o carro tremendo, aí na hora que eu olhei o poste estava vindo o poste estava vindo na direção do carro, na direção que eu tava. Se batesse, poderia acontecer até uma coisa pior comigo. Foi na sorte que minha avó tirou o carro de cima do poste e o carro passou entre o poste e uma cerca de ferro. O retrovisor veio parar no colo da minha avó, ela bateu em um carro e arranhou outro. Aí foi ali que eu percebi que Deus me salvou e foi isso que Deus me fez para poder me aproximar dele de novo, porque eu não estava muito não tava muito próximo dele e eu tô até hoje. E nesse dia até uma amiga da minha avó ia, mas só que ela passou mal e não pôde ir. Porque se ela fosse, ela poderia até acontecer uma coisa pior. Aí Deus até livrou ela nesse dia. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ele fala que cada um pode falar junto. Ou fala, não, porque eu falo. Ah, então tá bom, gente, que a gente já tem 3 testemunhos. Então, aí vocês falaram que os ateus não precisam acreditar, mas vocês falaram que para saber que Jesus existe é preciso ter fé. No caso, os ateus não acreditam, então eles não têm fé. Então eles só precisam de fé? E como que eles fazem para obter a fé, já que precisa de fé? Pamela quer falar. Quer falar comigo? Fala, amor. Não quer falar. Quer falar? Então, eu acho que é tudo uma que a gente vive, a nossa vida. É assim, por mais que a gente fique preocupado com amanhã, a gente, sem perceber, a gente está seguindo os planos de Deus. A gente, diretamente e indiretamente, a gente está seguindo o plano de Deus. E eu acho que o ateu não precisa só de fé para ver a Deus. Eu acho que, assim, se Deus tiver um plano com a vida daquela pessoa, e eu tenho certeza que Deus tem um plano com a vida de cada um, se aquela pessoa, no mínimo, quiser, tipo assim, poxa, será que Deus existe? Tiver essa curiosidade de saber, de tentar buscar, mesmo ela querendo, tipo, eu não acredito que Deus existe, mas ela quiser, tipo, o conhecimento, quiser buscar esse conhecimento, de, tipo assim, a curiosidade, vamos botar assim. Eu acho que, tenho certeza, que Deus pode, assim, fazer uma experiência ou mostrar uma coisa que, tipo assim, a pessoa fica de boca aberta e pensa, cara, Deus existe. Tanto que a gente vê aí médicos que dão caso assim por encerrado. Não, essa pessoa não vai sobreviver, aconteceu isso, isso, isso. A pessoa vai lá, sobrevive, Deus muda o plano completamente da pessoa, que a princípio o médico disse que iria morrer, o médico fica de boca aberta e tipo, caraca, Deus realmente existe, é um milagre. Então eu acho que quando tudo tem o seu tempo, sabe? Tipo, quando Deus quer, acontece uma experiência, acontece alguma coisa, para que a pessoa fique assim, sem entender e veja que a única explicação é Deus, que não tem mais o que dizer, entendeu? Então fé e experiência, e tudo isso provém de Deus. E o querer, no E caso. querer. Eu acho que até além disso, tipo, dessa curiosidade, porque muita gente não tem e simplesmente se dá assim, eu não acredito, nem me abro a acreditar. Existem as pessoas separadas por Deus para agir naquela vida, para ter um contato com essa pessoa e ela perceber que existe algo diferente nessa pessoa. E aí, às vezes, ela nem sabe o que está procurando, mas ela quer entender esse diferente dela, mesmo não sabendo que é Deus. E esses casos médicos, que tipo assim, planos realmente de Deus que não tem como ter ocorrido de outra forma, não tem como outra pessoa ter feito um milagre, por exemplo, a não ser Deus. Então, isso já levou muita gente a crer. E até acredito que Jesus, né, que é comprovado, não adianta bater fé, porque é histórico, não só religioso, é histórico, que Jesus viveu e Jesus morreu e para nós ressuscitou. E, né, como é provado, né, ressuscitou, só que essa parte que os historiadores não veem. Então eu até vi um testemunho de um cara que ele era ateu e ele começou a ler sobre Jesus e falou que não tinha como ele não servir esse cara simplesmente pelo exemplo de cidadão, exemplo de vivência, de estar com as pessoas e ninguém ter nada do que reclamar dele, entendeu? Então ele passou a crer por isso. Então acho que é questão de plano, tudo tem um plano e tem pessoas enviadas e às vezes a gente é enviado para mudar alguém e a gente não sabe. Então sempre que você vê uma pessoa carente, você busca orar por ela, busca estar junto com ela. É como eu li em Romanos 8:19, que a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus.
Então, essa carência, esse aguardo, às vezes eles nem sabem do que é. Mas é de uma esperança que eles não sabem de onde vem, entendeu? Então, é tipo assim, eu tenho fé que o mundo vai ficar melhor, mas eu não sei em quem encontrar essa fé, eu não sei em quem confiar para esse mundo ficar melhor. E é nessa hora que a gente entra, se revelando, e não só chegando tipo, eu sou de Jesus, mas mostrando que você é de Jesus pelos seus atos e o caminho pelo qual você segue. E pode continuar. Por isso que é muito importante também, como a Ana falou, do cara que começou a ler a história de Jesus e a partir daí decidiu aceitar Jesus. E por isso que é muito importante, às vezes, a gente deixar que a religião fale mais baixo e que Jesus na nossa vida fale mais alto. Não a gente dizendo que, tipo, eu sou cristão, eu sigo Jesus, mas nas nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu sou evangélico. Mas, se passa um homossexual, a primeira coisa que a gente vai fazer é julgar. A gente não tem aquele olhar de amor. É claro que a gente não vai, como falou hoje cedo, a gente não vai, tipo, amar o pecado, mas a gente vai amar o pecador, assim como Jesus. E eu acho que são pequenas atitudes que contam muito, sabe? Porque essas pessoas, esses caras que são ateus, eles, tipo assim, prestam muita atenção em cada coisa que você faz, em cada ato seu. Às vezes até no ato de você beber uma água, ele já tá prestando atenção pra ver que, tipo assim, até pra ver, pra te julgar, pra confrontar. E é muito importante a gente ler a Bíblia e saber a história de Cristo e saber o que Cristo disse. A gente não se basear somente no que a gente ouve dizer. A gente tem que ter a nossa própria experiência. A gente tem que saber como ele é, o que ele fazia, para que a partir daí a gente possa ganhar almas através do que ele fazia e para servir como um exemplo pra gente. Amém.